Olá, meus irmãos, um bom dia para todos, na graça e na misericórdia do Senhor nosso Deus. Que Deus santifique esse dia de hoje, que Deus conceda a paz para a vossa alma, que o Senhor resplandeça a sua glória sobre a vossa vida e vos traga a paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório. Estou passando aqui para fazer a leitura no livro de Eclesiástico, Bíblia Cristã Católica, capítulo de número 17. Esta passagem o escritor nos traz assim: Deus criou o homem da terra, formou-o segundo a sua própria imagem, e o fez de novo voltar à terra. Revestiu-o de força segundo a sua natureza, determinou-lhe uma época e um número de dias, deu-lhe domínio sobre tudo o que está na terra. Fê-lo temido por todos os seres vivos, fê-lo senhor dos animais e dos pássaros. De sua própria substância, deu-lhe uma companheira semelhante a ele, com inteligência, língua, olhos e ouvido, e juízo para pensar, cumulou-os de saber e inteligência. Criou nele a ciência do Espírito, e encheu-lhe o coração de sabedoria, e mostrou-lhe o bem e o mal. Pôs o seu olho nos seus corações para mostrar-lhe a majestade das suas obras, a fim de que se lembrasse a santidade do seu nome e glorificasse por suas maravilhas, apregoando a magnificência de suas obras. Deu-lhe, além disso, a instrução, deu-lhes a posse da lei da vida. Concluiu com eles um pacto eterno e revelou-lhe a justiça de seu preceito. Viram com os próprios olhos a maravilha da sua glória, seus ouvidos ouviram a majestade da sua voz. Guardai-vos, disse-lhe ele, de toda a iniquidade. Impôs a cada um deveres para com o próximo. O proceder dele lhe está sempre diante dos olhos, nada lhe escapa. Pois um princípio atesta de cada povo. Israel, porém, foi visivelmente o quinhão do próprio Deus. Todas suas obras lhe são claras como o sol, e seus olhos observam sem cessar o seu proceder. As leis de Deus não são eclipsadas pela iniquidade deles, e todos os pecados que comete estão diante do Senhor. A esmola do homem é para ele como um selo, e ele conserva a beneficência do homem como a pupila dos olhos. Depois se levantará para dar a cada um o que lhe é devido, e ele os fará voltar às profundezas da terra. Aos penitentes, porém, abre o caminho da justiça, conforta os desfalecidos e conserva-lhe a verdade como destino. Converte-te ao Senhor, abandona os teus pecados, ora diante dele e diminui as ocasiões de pecado. Volta-te para o Senhor, afasta-te de tua justiça e detesta o que causa horror a Deus. Conhece a justiça e o juízo de Deus, permanece firme no estado em que Ele te colocou, e no coração constante
na oração constante ao Altíssimo. Anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te detenha nos erros dos ímpios, louva a Deus antes da morte. Após a morte nada mais há, o louvor terminou. Glorifica a Deus enquanto viveres, glorifica-o enquanto tiveres vida, enquanto tiveres vidas e saúde. Louva a Deus e glorifica em sua misericórdia. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o perdão que concede àquele que para eles se volta. Pois não se pode encontrar tudo nos homens, porque os homens não são imortais e se compraze na vaidade, na malícia. O que há de mais luminoso do que o sol? E, entretanto, eles têm eclipse. O que há de mais criminoso do que o pensamento de carne e do sangue? Ora, isso será castigado. O sol contempla a multidão dos astros dos céus, enquanto que todos os homens são apenas terra e cinza. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu fiz esta leitura. Aqui nós vemos que o escritor traz à memória o princípio da criação. Ele faz em forma de poema, narrando aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio, como o homem foi criado, a semelhança de Deus, para louvor e para glorificação de Deus. Ele convida a cada um de nós a louvar a Deus enquanto temos vida, porque após findar a vida cessa seu louvor. Na morte não haverá como louvar, como exaltar, nem como nos arrepender. Então é necessário que venhamos nos converter, orar a Deus enquanto é tempo, buscar a presença de Deus enquanto há vida. Enquanto há vida, há esperança. Findando-se a vida, findou-se o período da graça, o período da expectativa. Findando-se a vida, começa a jornada para a eternidade. E qual será o destino de cada um de nós? Qual será o destino da nossa alma ao findarmos a jornada aqui na terra? Então, o escritor nos convida a refletirmos, a orar e a buscar a presença de Deus. Ele lembra que não há nada mais luminoso do que o sol, mas o sol, mesmo sendo algo extraordinariamente luminoso, também tem o seu período negro, o seu período de eclipse, onde o sol se torna escuro. Então, ele diz que ele usa isso para que possamos refletir, amados, que todos nós temos os períodos bons e o período também triste da vida, e que é necessário, enquanto tivermos vida, entrarmos na presença de Deus, louvar, exaltar e glorificar a Deus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos conceda paz, harmonia, graça, para que possamos vencer todas as lutas, todas as dificuldades da vida. Ame o Senhor, busque o Senhor, entre na presença de Deus. Esse é o livro de Eclesiástico, Bíblia Cristã Católica, que eu, presbítero Gregório, estou trazendo a leitura para o vosso elego espiritual. Fique na paz do Senhor Jesus.